Então vamos lá, gente. Bom dia a todos os presentes. Estamos aqui recebendo a nossa querida Beatriz Coelho, nome grande, Beatriz Bergamini Cavalcante Gomes Coelho. Ela é advogada, sócia-diretora da Polaris Auditoria e Consultoria Limitada, mediadora de conflitos e facilitadora de diálogo, formada pelo Instituto Dacor e Centro de Mediar e Conciliar São Paulo, certificada pelo CNJ e pelo ICFML nível 1, pós-graduada em Gerontologia pelo Instituto Israelita de Ensino e Pesquisa Albert Einstein, de São Paulo, MBA em Marketing pela FGV, Rio de Janeiro, MBA em Direito do Consumidor pela PUC, Rio de Janeiro, com imersão em Direito Internacional Público e Direitos Humanos pela Universidade de Coimbra, de Portugal. Personal e Executive Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, idealizadora e fundadora do site metadiálogos.com.br. Depois a gente passa para vocês aqui o link completo do site. Então, Beatriz, você tem um currículo bem bacana, hein? Bastante... E você é paulista ou você é carioca? Não, eu sou carioca. Ah, Eu sou tá. carioca. Mas fui acolhida, né? Muito bem acolhida sempre pelo Estado de São Paulo, inclusive em termos de negócios, né? Clientes. O São Paulo prestigia em contratações legais. E aí acabei que fiz mesmo a formação, as mais atuais as formações eu fiz pelo Estado de São Paulo. Que bacana, muito legal. Obrigada, Maria Cláudia, você é muito gentil. E aqui hoje, Beatriz vai falar sobre envelhecimento e finitude, como a mediação pode ajudar. Né? Nós fizemos, eu e Balbino, em 18 de maio desse ano, uma palestra que a gente abordou esse tema, né? E Beatriz resolveu, de fato, desenvolver, né? Dar um mergulho lá sobre a longevidade e as diretivas antecipadas de vontade. A gente vai conversar um pouco mais e refletir juntos sobre essa finitude, o envelhecimento e alguns dos seus impactos na sociedade e nas famílias. Por fim, a gente vai abordar como a mediação se destaca enquanto método adequado para a resolução de conflitos que permeiam esses temas, uma vez que esse método dialógico se mostra benéfico para os envolvidos e privilegia os valores de inclusão, liberdade e dignidade da pessoa idosa, que é o que a gente mais bem, a gente estava aqui debatendo um pouquinho, né, tendo uma conversa inicial sobre essas questões de nós todos, né, porque todos nós vamos para o mesmo fim, né? Então, se Deus quiser, né, que esse é que é o importante, que a gente consiga. Então, vamos dar início agora à palestra. Beatriz, Balbino, você, por favor, quer complementar alguma coisa? Não. Eu só queria dizer o seguinte: por ocasião da nossa apresentação, a Beatriz deu algumas inclusões muito importantes, razão pela qual a gente resolveu convidá-la para fazer uma apresentação por especialista que ela é. Então, eu estou muito curioso, estou muito feliz de receber a Beatriz aqui. Então, Beatriz, por favor, nos presenteie aí com parte dos seus conhecimentos, tá? Minha gente, olha, muito obrigada. Vocês foram muito gentis com esse convite, né? Que eu espero corresponder aqui para trocar com vocês o nosso tempo tão precioso, né? Então, desde já agradeço muito a gentileza de vocês. Vocês estão me ouvindo bem? Tá bom o som? Quero agradecer também as pessoas que estão aqui. Eu estou vendo que tem o meu formador, inclusive o Tony, está aí também. Queria agradecer. A Núbia, minha parceira, o Carlos Eduardo também, meu sócio, e aqui também temos a Ana, uma amiga minha de longa data, de longa jornada. Então, assim, tem pessoas muito importantes aqui, eu não quero esquecer de ninguém, mas quero agradecer de todo o meu coração a presença de todo mundo aqui que está trocando esse tempo comigo. Então, muito obrigada desde já. E aí, como o Balbino colocou, em função dessa minha especialização, né, especialmente na parte de gerontologia, esse convite veio bem oportuno, porque é o momento justamente da gente incentivar tudo que possa ser que diga respeito à nossa longevidade, à nossa velhice, ao nosso envelhecimento. Isso é muito bom e essa conexão que a mediação pode trazer é de grande benefício para esse tema, para a nossa sociedade de uma forma geral.
Então, sem querer antecipar muito isso, eu só vou falar um pouquinho o que é gerontologia para as pessoas entenderem, né? O especialista em gerontologia, ele tem uma formação diversificada, assim como o mediador, tá? Então, a gente lida com muita matéria, o próprio envelhecimento ele é muito diversificado e a gente também lida com um trabalho muito multi e interdisciplinar, né? Diferentemente do médico, o gerontólogo ele não é médico, o que ele faz é justamente trabalhar com gestão, prevenção, intervenção de cuidado da pessoa idosa, com a finalidade de garantir a melhor qualidade de vida possível para esse universo de pessoas, né? Então, só esclarecendo o que é a gerontologia, porque nem todo mundo tem afinidade com o que é isso, né? Pronto, então, como a Maria Cláudia falou, a gente vai dar, então, início aí. A Ana pode transmitir os slides para a gente. Obrigada. Isso aí a Maria Cláudia já falou, né, sobre essas reflexões e como justamente a gente vai abordar como a mediação pode ajudar. Pode passar nesse slide. Isso. Tem apresentação também, a mini bio, pode passar, por favor. Então, a gente chega aqui no tema da finitude, né? E ele é um tema que, assim, é muito delicado de falar. Eu vou procurar não ler o slide, porque está aí na tela, o slide vocês leem, eu vou fazendo a complementação do que está aí, tá bom? Então, falar sobre perda ou morte é sempre um ponto muito delicado, né? E geralmente evitado. Então, o medo da morte é, sem dúvida, um tema que vai despertar muita curiosidade, né? E talvez por isso mesmo seja um dos temas mais estudados pela humanidade de uma forma geral. Então, a gente tem lá na metafísica uma colocação que é que a finitude é uma característica de entes que modificam ou têm limites. Na perspectiva da física, já seria assim, a substância muda de forma, né? Então, como é que é isso? Uma árvore que vai ser cortada, você pode fazer uma casa, uma mesa, uma cadeira, ela pode até se transformar se você joga ela no fogo, mas ela vai ter energia, carvão, ela se transforma também, né? Mas ela continua sendo uma forma diferente da mesma substância. Isso é o que a física diz. Então, a minha provocação é, será que de modo semelhante, assim também nós, no corpo, a gente vai mudar de forma, né? E após a morte, né? Como é que seria isso? Então, fica aí uma provocação, porque a gente precisa pensar em todos os aspectos do ser humano na sua globalidade. Então, será que a vida é restrita ao corpo, né? A morte vai ganhar outro significado quando a gente trata, assim, dela como uma mudança de realidade, né? Então, mesmo que a gente tenha deixado o corpo, pode ser que a gente continue a nossa jornada evolutiva, né? O organismo seria finito, mas a vida não. Então, é uma forma de ver, e depois vocês vão me dizer no final o que vocês acham disso também, anota aí. Então, de uma forma geral, pode passar, Ana, para o próximo slide, por favor. De uma forma geral, relativamente à questão da finitude, o que mais atormenta a gente é não saber em qual circunstância ela vai ocorrer, que tipo de sofrimento físico ou moral ela vai trazer para a gente. Então, essa certeza que a gente deixa de ter em relação à morte, fica com uma sensação assim, será que eu vou perder tudo que eu conquistei ao longo da vida? Como é que fica esse perder? Né? Como seria isso para mim? Né? Os egípcios construíam aquelas pirâmides enormes justamente porque eles não queriam perder o que eles amealharam, né? Mas eles realmente acreditavam numa vida após a morte. O coração tinha que ser leve para ser pesado lá na pena de Maates, que era um deus, e aí, se o seu coração fosse leve, você, então, tinha direito à vida eterna. Se fosse mais pesado do que a pena, você voltava para reencarnar. Então, assim, isso são situações que fazem a gente pensar, né? Como a humanidade vem olhando para isso. Então, são muitas expectativas em relação a essa questão. Eu queria falar para vocês também de um livro, que eu até deixo depois numa recomendação aqui no final da apresentação, da Joan Halifax. O livro chama-se Presente no Morrer, né? Eu botei lá na sugestão. E lá ela diz assim, que Buda, ele diz que no viver e no morrer, nesse momento, isso se dá num espaço de uma respiração. Então, quando você inspira, você vive. Quando você expira, você morre. Isso tudo em partes muito pequenininhas. Então, um dia, esse ciclo ele vai deixar de acontecer.
Eu acho curioso isso, né? Então, assim, o que ela diz? Habita na sua respiração, né? Habita em você. Pronto, então, dentro dessa condição toda, a gente, infelizmente, não vai ter tempo aqui de falar muita coisa sobre a finitude, porque realmente nosso tempo é finito. A gente fez um recorte aqui na apresentação para abordar a parte da finitude dentro do último ciclo de vida das pessoas, que é o ciclo da velhice, né, do envelhecimento. Então, aliás, esses termos são diferentes, eu vou esclarecer eles já já. E aí, como o tempo é o senhor de todas as coisas, a gente vai fazer esse recorte e depois a gente aborda também o peso da mediação, a vantagem da mediação sobre essas questões, tá bom? Pode passar, por favor, Ana. Então, a gente está aqui na parte desse testamento vital. O testamento vital foi o que o Balbino falou. Ele já fez essa abordagem oportunamente, né, em maio, aqui, e eu vou falar muito rapidamente, só para retomar um pouquinho o que essa abordagem nos traz, que é voltada à questão da autonomia, tá? A diretiva antecipada de vontade, o testamento vital se inclui aqui, né, dentro desse grande tema, que é, então, a diretiva antecipada. Então, o que ocorreu? A gente percebeu que quando a gente começou a falar de testamento vital, a Maria Cláudia e o Balbino abordaram isso, as pessoas também acabam por se interessar por essa questão de discussão da autonomia, né? E na elaboração do testamento vital, essa questão é fundamental, né? E, então, o que acaba acontecendo? A gente percebe que, embora o testamento vital seja um produto que o profissional, o advogado, o mediador ou o médico mesmo, né, vai fazer para o seu cliente, ela também é uma forma de contribuir com o exercício da cidadania de cada pessoa, porque ali vai estar aquilo que a pessoa o ela mesma, ela vai colocar limites dela, né? Então, dentro dessa questão das diretivas, a manifestação prévia de vontade ela precisa ser feita por pessoas mentalmente saudáveis, em pleno gozo das faculdades mentais, né? E ali elas vão o quê? Falar sobre o seu futuro. Elas se projetam, elas pensam as possibilidades de cuidar de saúde, mas isso para o futuro, né? Então, é uma manifestação de vontade e uma autonomia que se revela de uma maneira prospectiva. Então, aí ela vai dizer como ela quer ser cuidada em um momento futuro, tá? Pode passar, Ana. E aí é justamente, um assunto puxa o outro. É um fio, né? Vamos sair do labirinto, igual o fio de Ariadne, né? Que ajuda o Teseu a sair lá do labirinto. Então, dentro aqui desse tema, a gente vai usar muito a questão da autonomia. Em toda essa apresentação, vocês vão ver que essa questão vai estar muito presente, tá? Da questão da autonomia. E autonomia é uma palavra que significa regras próprias de cada indivíduo, ou seja, o espaço da vida do sujeito que nenhum outro sujeito externo deve penetrar, tá? Então, assim, o sujeito autônomo tem o direito de tomar decisões sobre diversos aspectos da sua vida, sejam eles patrimoniais ou existenciais. Pode passar, Ana. Eu trouxe aqui também um artigo do Código de Ética Médica que vai ajudar um bocado a gente a entender isso. Ele diz lá no artigo 41, né, no seu parágrafo único, assim: é vedado ao médico abreviar a vida do paciente, ainda que a pedido desse ou de seu representante legal. Nos casos de doença incurável terminal, deve o médico oferecer todos os cuidados paliativos disponíveis sem empreender ações diagnósticas ou terapêuticas inúteis ou obstinadas, levando sempre em consideração a vontade expressa do paciente ou na sua impossibilidade, a seu representante legal. O que esse artigo 41 quer dizer? Ele não coloca em discussão a indisponibilidade da vida, ela continua sendo indisponível, de valor indisponível. O que confirma aqui é o direito do cidadão de definir a respeito do seu fim, né, buscando a dignidade da morte diante do princípio da autonomia. Pode passar, Ana, por favor. Então, dessa forma, o paciente é o detentor do poder de decidir a respeito do final da sua vida, né? E aí a gente vai ver aqui que isso precisa também estar compatível com previsibilidade legal, ou seja, eu não posso colocar qualquer coisa que diga lá a respeito da antecipação da morte, que seria a eutanásia, por exemplo. A eutanásia é o extermínio da vida, né, a partir de um terceiro, ou seja, uma pessoa da área de saúde, um médico, um enfermeiro, abrevia a vida de uma pessoa
né, por piedade, por ver que a pessoa está em agonia, isso não é permitido. Também não pode se valer da prática de alguém que vai te auxiliar nesse suicídio, que seria o suicídio assistido. A diferença entre a eutanásia e o suicídio assistido é em relação ao agente. Né? Na eutanásia, é um terceiro que vai provocar a morte. No suicídio assistido, você provoca a sua morte com o auxílio de um terceiro, ou seja, o médico prescreve uma substância letal, por exemplo, na Alemanha, isso seria possível, você sofrer um suicídio assistido. Só que você não consegue comprar a substância que vai te provocar essa morte. Então, tem uma questão aí interessante da gente olhar até para outros países nesse sentido. Mas, enfim, a diferença é o agente, tá? No suicídio assistido, você mesmo que vai decidir comprar a substância e vai tomar, se quiser, aquela substância. Então, tá uma diferença aqui. E também, o que a gente está discutindo é que também o enfermo, essa agonia interminável, que seria a distanásia, né? A negação da morte, também não é permitida. Então, o que está colocando aqui? Faz a opção da morte, que é aquela morte que ocorre, que deve ocorrer no momento certo, né? Seria a ortotanásia, né? A morte no momento correto e guarda extrema relação com os cuidados paliativos. Então, a pessoa, sendo maior de idade, habilitada na vida civil, ela pode deixar o seu testamento vital, vai se expressar de forma inequívoca quais são as diretivas que ela quer, o que ela quer em relação à humanização desse seu final de vida. Ou vai também nomear um procurador para que represente essa pessoa quando ela se encontrar incapaz, né? Porque a gente não sabe no futuro que a gente vai ter condições de tomar essas decisões, e aí a gente nomeia, através desse documento, alguém para que a gente confie para o fazer. Então, ter autonomia é ter capacidade de se autodeterminar. Eu perdi um bocado, foquei, dei uma luz aqui nessa questão da autonomia, como eu falei para vocês, que ela vai guiar a gente no trabalho todo aqui. Pode passar, por favor, Ana. Então, como é que fica esse exercício da autonomia quando se trata de fim de vida? Né? A gente ouve, e é um pouco da experiência que eu quero colocar aqui para vocês, assim, o paciente ou o cliente vai dizer para você, eu quero determinado tratamento. Quando ele está falando isso, ele está falando de uma vontade dele. Depois ele diz assim, eu estou vendo aqui que tem uma situação que, olha, tem tratamentos experimentais, e eu sou uma pessoa com recursos, então eu posso me submeter a isso. Ele está falando de capacidade. Quando ele fala, isso aqui tem muito a ver comigo, eu me vejo aqui, eu não me vejo ali, ali ele já está falando do eu sou. Ali, quando ele fala do eu sou, é que ele está falando da autonomia dele, tá? Então, é importante a gente ter isso em mente na hora que a gente ouve o nosso cliente. Isso é muito importante. Claro que todo mediador tem essa questão da escutativa muito acurada, mas até para essas questões a gente precisa estar sempre com essa amplitude muito atenta mesmo. Pode passar, Ana, por favor. Então, o que eu quero dizer aqui a gente tem que ficar atento justamente o que esse paciente ou seu cliente quer, por que ele quer aquilo, quem é essa pessoa que está querendo, né? Conhecer bastante isso para poder dar esse foco na discussão de autonomia de fins de vida. Né? Então, para que a pessoa queira se autodeterminar, ela precisa fazer parte, esse documento vai retratar, vai dizer, né, um pouco da personalidade dela, da individualidade, né? Então, uma pergunta que pode ajudar, e que eu recomendo que a gente faça, o que para você é pior que a morte? E por que eu sugiro isso? Porque quando você faz essa abordagem com a pessoa, ela vai revelar para você exatamente as situações de vida que para ela são piores do que a morte. Né? E existe isso sim. Ela vai refletir e as respostas são bem interessantes. Tá? Tem pesquisas, inclusive, sobre isso. E também, por quê? Porque muitas pessoas vão dizer, para mim, pior do que a morte é realmente uma situação em que eu fique com incontinência urinária, o incontinência urinária fecal. Na hora que eu chegar nesse momento, por favor, me deixa partir. Não empreenda em mim terapias, né, soluções obstinadas para me fazer permanecer, porque nesse momento esse é um limite para mim. Então, existe isso. Por exemplo, respirar com auxílio de aparelhos. A pessoa pode dizer, olha, isso é o fim para mim, eu não quero ser entubado. Se acontecer algum acidente, alguma questão comigo, e deixa isso por escrito, eu não quero ser entubado. Então, ali, nesse momento, a pessoa vai dizer quais são os limites dela. Tá? Esses são
muito particulares de cada um e a gente não pode pressupor para prever isso para o outro, tá? Pode passar, por favor, Ana. Então, relativamente aqui a isso que a gente está abordando, dentro do conceito jurídico, médico, cultural da nossa vida, a gente percebe que fica muito atrelado ao conceito biológico da existência, o coração batendo, as funções vitais ativas, mas existe uma outra parte, né, que é super importante, que é a vida em si, que é a parte biográfica da gente, ou seja, como a gente se revela, como a gente se transporta para o mundo. Então, e por isso que eu coloco aqui que existe, então, essa percepção que a gente tem que ter mais em mente. A vida biológica, e ela precisa ser cuidada, sim, o nosso corpo é o nosso templo, é onde a gente habita, então ele precisa ser cuidado, mas existe uma vida biográfica que tem que ser totalmente respeitada e aonde a autonomia circula. Para quem não tem muita intimidade com a questão da abordagem da diretiva antecipada, especialmente no testamento vital, eu recomendo um jogo de cartas chamado Cartas na Mesa. Quem comercializa isso é a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, e no site tem informações de como manipular esse jogo. É uma forma de abordagem, tá? Joga com você mesmo, se conheça. É claro que você não vai fazer esse jogo sem conhecer antes, né, com o seu cliente, com uma pessoa que você está trabalhando, mas é importante, porque vai trazer, no jogo é interessante, ele é feito por uma entidade internacional que estudou muito isso. Então, ele vai trazer perguntas, olha aí, perguntas são a ferramenta de trabalho do mediador. Então, ele vai trazer perguntas para você poder pensar mesmo em todo esse tema, né? E talvez você não tenha pensado antes algumas coisas que estão ali. Então, é uma sugestão que eu deixo, e deixei aí também no material o link para quem se interessar em pesquisar um pouco mais. Pode passar, Ana, por favor. Como trabalhar, então, a finitude, considerando o recorte de um grupo particular, que é o das pessoas idosas, né? E a minha resposta já vem junto, que é em equipe, a partir de muita gente que vai interagir com você. O oncologista, o hospital, o cuidador familiar ou profissional. Então, tudo isso, todos esses saberes, né, vai haver interseção e vai haver muita conversa, muito diálogo e, claro, muita dissonância. Então, o mediador, nesse trabalho, quando você tem a questão da finitude humana e você percebe uma série de interações, é valiosíssimo o trabalho de uma mediação. Tá? Eu já estou botando aqui uma provocaçãozinha. Pode passar, por favor. No caso aqui, eu queria trazer para vocês também uma particularidade da questão que envolve o paciente idoso, né? O paciente idoso, a gente tem alguns mitos que envolvem essa questão. O paciente idoso, ele não tem autonomia para decidir. Olha a nossa autonomia aí. Ele tem sim, tá? A associação entre perda de autonomia e envelhecimento é comum. Só que o processo de envelhecimento por si não vai incapacitar o idoso, tá, gente? Então, assim, a verdade é que ninguém perde nesse país, no Brasil, ninguém perde capacidade por critério etário. Então, a ideia de que o idoso é um sujeito incapaz é uma confusão entre incapacidade e vulnerabilidade. Tá? O idoso, ele é vulnerável, sim, e merece cuidados especiais. Por isso, a gente tem uma legislação que vai dizer que, sim, ele precisa de assentos específicos, preferências em filas, no transporte público, a questão da aposentadoria, direito à compra de remédio a baixo custo. Por quê? Porque isso faz com que a gente perceba que aquela pessoa merece atenção. Né? Mas isso não pode ser confundido com um sujeito incapacitado de exercer a sua autonomia, de fazer as suas escolhas. Tá? No caso de outro mito também, a gente encontra os familiares sabem o que é melhor para o paciente idoso. Também é muito comum no ambiente médico, né, a gente ouvir que os médicos não devem falar para o paciente idoso o diagnóstico dele. Então, doutor, ele não vai aguentar, não fala com a minha mãe porque a doença dela piorou e ela tem pouco tempo de vida, você vai matá-la mais rápido, enfim, uma série de justificativas, tá? Todas essas frases acontecem, elas são reais, né? E são embasadas numa premissa falsa de que o paciente idoso, ele é incapaz de ser, e precisa ser poupado lá da realidade dos médicos, tá? É preciso ter em mente aqui que o paciente idoso, se ele for pessoa lúcida, ele é o único sujeito que pode tomar a decisão sobre os cuidados da saúde dele. Ele tem que decidir isso. Você não pode tirar isso da pessoa, da existência dela. Ele precisa decidir sobre o tempo dele.
né? Então, isso é muito importante a gente refletir, porque a gente vê isso muitas vezes, e quando se trata de uma pessoa que a gente ama, a gente tende a fazer isso, tá? Mas a gente precisa repensar essa questão. Então, para essas frases, né, é importante a gente dizer que é direito do paciente, é direito da pessoa saber o diagnóstico dela, o prognóstico, ou seja, tudo que vem a seguir a partir daquela informação, né, cabendo a essa pessoa tomar, então, decisões sobre seus cuidados e tratamentos. Também outro mito é dizer, os médicos sabem o que é melhor para o paciente. Lá no Código de Ética Médica, no artigo 18, ele diz que o médico não pode, tá, exercer essa autoridade a ponto de limitar a escolha da pessoa. Claro que o médico não vai ficar batendo papo quando se trata de uma emergência, né? Mas ele, na altura, se a pessoa estiver em condições de decidir, essa pessoa é o paciente que vai fazer essa escolha, tá? Pode passar, Ana, por favor. Então, assim, em resumo, gente, a autonomia é uma conquista, tá? E cabe esse direito ao paciente idoso, é sujeito vulnerável, mas não é incapaz. Só para fechar essa questão de uma maneira bem forte aqui, tá? Bom, vamos então agora falar sobre a questão do mundo, né? Desse envelhecimento. Atualmente, a gente tem aqui 1,1 bilhão de idosos e o Brasil se encontra em 6º lugar na relação de 12 países com maior quantidade de pessoas de 60 anos ou mais. É bastante coisa, gente. Estar no 6º lugar significa uma coisa boa, porque conquistamos condições para estarmos mais longevos, mas também é ameaçador por conta de outras questões que a gente não cuidou nesse envelhecimento tão rápido da nossa população. Pode passar, Ana, por favor. O que ocorre? O aumento da proporção de idosos no mundo, de fato, é uma tendência. Isso é inexorável. E aí, o que a gente percebe, né? Que enquanto a velhice, e aí esse esclarecimento que eu quero dar para vocês, a velhice ela é construída, né, pela sociedade, por definições dessa sociedade. Por exemplo, na Europa, a maior parte dos países definem que o idoso, né, a pessoa idosa, ela tem mais igual ou 65 anos. No Brasil é 60. Então, você vê que essa definição de velhice, ela faz muito parte dessa construção social. No caso de envelhecimento, ele é simplesmente um processo inerente à vida humana. Todos nós vamos vivenciar, a partir do nascimento, esse processo, e então a velhice vai em relação a um conjunto de atributos que a sociedade impõe, enquanto o envelhecimento é um processo natural. Pode passar, Ana, por favor. Só essa distinção para ficar mais claro. Pode passar, Ana, por favor. Eu trouxe aqui uma publicação recente, aqui do início desse mês, que fala sobre a nossa condição. Eu falo nossa porque eu já estou me incluindo no grupo dos quase idosos, gente. Então, acho que eu falo tanto nisso, eu chuto tanto isso que eu já estou lá. Ai, meu Deus. Então, olha, o que ocorre? Muito bom, muito bom. Olha, mas é uma benção envelhecer, ainda mais na companhia de pessoas tão maravilhosas que a gente vai trazendo para a vida, e agora você faz parte da minha biografia, tá, Maria Cláudia? Inegociável essa questão. Feliz, feliz. Tem que ter sempre gente muito querida e alto astral, né? Porque a Não gente tem que ficar, depois de uma certa idade, só de gente que agregue para cima, né? Justamente, Maria. Isso é tão importante. Olha, quando a gente vai ficando mais envelhecido, a gente vai percebendo que justamente essa questão do nosso entorno em termos de apoio, de construção de relação, como ela isso vai sustentar a gente. Isso é valiosíssimo. Então, sejam boas pessoas, gente, porque quem for cuidar de vocês, e não está aqui na minha apresentação, mas eu vou desviar um pouquinho. Quando a gente, esse nosso finalzinho, dificilmente a gente vai morrer de morte súbita, tá? Quem morre de morte súbita, assim, de 10 pessoas, uma vai morrer de morte súbita. A maior parte de nós vai morrer na degradação da existência, no finalzinho, se degradando, consumindo suas reservas, sejam elas financeiras, sejam elas biológicas. A gente consome isso no final da nossa existência, nesse último ciclo de vida. Eu não queria falar muito sobre isso, porque parece um prognóstico horrendo,
mas faz parte da vida. É como se a gente precisasse ir se desligando, sabe, deixando as sacolas. Você vai mesmo descolando da vida. É um processo interessante. Então, assim, a maior parte de nós passa por isso. Sabe, Beatriz, acho outra coisa interessante que quando a gente começa a falar desse assunto e a gente fala novamente e traz para a nossa realidade, passa a ser menos doloroso e passa a ser uma coisa mais natural e você vai preparando não só a você, mas aos seus, né? Isso Então, mesmo. são aquelas questões dos tabus, né, que a gente sabe que desde pequena, né, tem assuntos que a gente não fala e que você cria nós na sua vida por conta disso, e que às vezes você sim precisa falar para que isso deixe de ser um mistério, para que isso deixe de assombrar a gente, né? Então, acho que você está certíssima nessa questão. Isso mesmo. Continua, desculpa te interromper. Ora essa, perfeita a sua colocação, só contribuiu. Muito obrigada. É isso mesmo. Então, olha, aqui eu só trouxe essa mensagem para a gente refletir, né? Um estudo internacional falando sobre a quantidade de inserção de pessoas na faixa dos 65 anos ou mais, ou seja, se fosse 60 anos seria até mais gente, como as pessoas dessa faixa etária, 65 mais, elas simplesmente foram as que mais entraram no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, no Instagram. Então, assim, eu pergunto, será que acabou o predomínio incontestado da juventude sobre a velhice? Porque a gente vivia isso até pouco tempo. Gente, isso mudou. Não é mais assim, né? Nós, as pessoas com 50 a mais, somos as pessoas que mais consomem. Estamos no grupo, né? Não somos as que mais consumimos, mas eu não posso dizer isso também, mas estamos no grupo que mais consome. E isso simplesmente traz um holofote maior e cuidados maiores e atenção maior, porque a questão econômica provoca isso. Então, a gente agora está sendo muito mais desejado e olhado por todas as sociedades, esse grupo de 50 a mais. Tá? É só essa provocação que eu quis trazer. Pode passar, por favor, Ana. Eu quero chegar logo no tema da mediação, eu acho que está tudo... Ai, então, o Estatuto da Pessoa Idosa, minha gente, é de fato o marco da densificação dos direitos dessa população no Brasil, né? Então a gente vai ficar colado nele, é a Lei Federal 10.741, e o fato é que essa pandemia trouxe para a gente, assim, despertou essa conversa, porque atingiu essa fasquia da população, né? 60 a mais. Então, e aí o quanto essa questão de legislação e de cuidado, ela ficou mais evidente. Pode passar, por favor, Ana. Eu trouxe aqui um arcabouço jurídico, a Constituição Federal falando para a gente, né, aqui no artigo 230, sobre a importância da família, o próprio Estatuto do Idoso, já nos seus artigos 2º e 3º, de uma série de questões que tratam aqui, que falam de saúde, de aperfeiçoamento moral, intelectual, quanto isso é importante a gente preservar até o fim da nossa vida, porque o envelhecimento é isso. E também, pode passar, por favor, Ana. Eu não vou ficar lendo os artigos, porque eu acho que não é produtivo e vocês têm acesso facilmente a isso. E eu só trouxe justamente para demonstrar como tem legislação falando dos cuidados voltados à pessoa idosa. Então, a gente tem política nacional falando sobre isso. A gente tem princípio das Nações Unidas também tutelando isso. Então, todas essas legislações, né, elas falam de amparo, de cuidado. Né? E é muito importante a gente se ligar que isso é obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do poder público, né? Assegurar ao idoso absoluta prioridade na efetivação dos direitos, à vida, a tudo que se liga à cidadania, à liberdade, à dignidade, o respeito à convivência familiar e comunitária. Então, por isso é que eu trouxe esse arcabouço aqui de tantas coisas. Pode passar, por favor, Ana. Então, é um bocado isso, né? Como eu já coloquei para vocês. Então, essa transformação da velhice, né? E aí eu acho que esse slide é até bacana, é uma questão social. Tá? Ele não é o resultado de um crescimento mecânico.
Então, essa transformação demográfica, ou seja, essa nossa longevidade vai nos afetar enquanto sociedade, enquanto questão econômica, na política, no direito, né, na nossa atuação e nas ciências em geral. Tá? Isso tem um impacto muito grande. A longevidade tem esse impacto em todas essas facetas. Pode mudar, por favor, Ana. O que é importante também colocar para vocês é assim, dentro da questão da legislação, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo o quê? Igualando os idosos, né, de maneira a que eles se tornem menos desiguais por conta do processo de envelhecimento. É uma reflexão importante. Então, pensa assim, quando você é jovem, você está lutando por direitos, por conquistas, né, de autonomia, de direitos. Mas quando você vai envelhecendo, você já tem esse direito conquistado e está lutando para manter. Tá? É um bocado isso. Então, o envelhecimento, ele no Brasil se deu realmente de forma acelerada. Isso é preocupante porque se você faz um processo diferente do que os países ricos fizeram, e aí a gente está vendo aí essa diferença, né, da curva, nessa linha que está aí mostrando na imagem, o Brasil ele envelheceu de maneira muito rápida, portanto, obviamente, com muito menos preparo econômico, reservas pessoais, a gente não está pensando nisso. E quando a gente chega no fim, como eu falei para vocês, a gente esgota reservas. A gente vai usar a reserva do nosso corpo, a nossa reserva óssea, a gente vai, né, porque vai havendo um desgaste de tudo que a gente tem, inclusive econômico. Então, é um problema realmente social que a gente precisa olhar. E ter percorrido isso de maneira muito rápida fez com que a gente também não se preparasse adequadamente. Tá? Então, isso provoca uma urgência de ações que gerem resultados efetivos na nossa vida, tá? Sobre a temática do envelhecimento. Então, esse tema, ele traz instiga isso. Pode passar, Ana, por favor. Ô, Beatriz, eu estou achando que eu vou convidar você para fazer uma palestra. São pessoas com quem eu trabalho quando você tem que fazer esse planejamento todo para a velhice, mas para a pessoa focada na terceira idade. Quer dizer, o agente financeiro, representante da XP ou do BTG, coisas assim, porque isso é um nicho de mercado que as pessoas não se dão conta de como nós, brasileiros, como a gente estava conversando antes aqui de começar o nosso webinário, como a gente não se prepara para a nossa velhice. E às vezes, né, a gente nunca imagina que no auge da nossa carreira, quando tudo está fluindo bem, né, que um dia a gente vai precisar fazer aquela poupancinha, aquela previdência, que a gente estava ouvindo mais de previdência privada esses tempos, coisa que a gente não ouvia na geração anterior. Então, olha aí, vou carregar você. E olha, perceba, tudo contribui para não se pensar na finitude. É como se você fosse provocado, fosse levado por uma onda e se achasse assim, você vai permanecer para sempre, consome agora e tal. Isso. E assim, você não vai viver para sempre. Será que você precisa, no meu caso, né? Eu olho aqui, hoje eu sou menos, mas eu era uma pessoa parada com sapatos. Então, assim, eu não sou uma centopeia. Meu pai dizia isso para mim, minha filha, você não é uma centopeia. E aí eu dizia, mas eu gosto. Mas assim, eu não vou viver para usar tudo aquilo. Entendeu? Esse consumo desenfreado que a gente cresceu aprendendo a fazer, ele é uma negação da morte. Se você pensar, ele é uma negação da morte. Você não vai viver para sempre, você não precisa de tudo. Outras coisas precisam ser vividas, sabe? E o consumo vai te colocando numa... Então, assim, é só, como você falou, né, Ana? A gente precisa realmente tentar se preparar para essa fase da vida tão importante, porque ela ainda é uma fase de desenvolvimento. Você continua se desenvolvendo e vivendo até o fim dos seus dias. Então, isso tem que ser bom, né? Não pode ser tão duro, tão doído, tão perverso, sabe? Bom, enfim, eu me empolgo. Também, viu? É um tema que a gente tem vivência. Eu não sei se é pela idade dos nossos pais, né? A gente está vivenciando muito isso por questões também de trabalho mesmo, né? Que a gente lida com isso, mas é um assunto que precisa ser conversado. Claro, claro. E aí, a gente vai falar também das afetações familiares, né? Vou pegar esse gancho aí que você já trouxe e a gente vai falar disso, rapidinho, mas vai. Porque eu quero falar rápido também de um caso que eu tive a oportunidade de trabalhar que vai ilustrar isso aqui. E eu acho que para a mediação é bacana. Então, gente, há uma afetação familiar muito grande. O ciclo da velhice, a gente realinha papel dentro dessa família. E aí, se a gente for pensar muito nisso,
eu não vou ter tempo de exaurir aqui tudo. Tem famílias monoparentais, ou seja, pessoas agora com menos filhos ou pessoas sem filhos que vão envelhecer e viverão no abandono. Isso é muito grave, isso já está acontecendo, tá? Então, a sociedade sofre esse impacto. Pode passar, Ana, por favor. Pronto, a longevidade ela é sim uma conquista, né? É inegável isso, mas a nossa perspectiva é que a gente precisa efetivamente de uma vida vivida na cidadania, na garantia de direitos, com políticas públicas bem pensadas e bem implementadas, né? Que precisam promover saúde, que precisa promover a inclusão de todos nós, e especialmente no nosso envelhecimento, porque ele está hoje muito repleto de valor negativo e a velhice fica excluída e estigmatizada e a gente tem que lutar para que não seja assim, porque daqui a pouquinho todos nós estamos lá, cada vez mais pessoas estão se incluindo nesse grupo. Pode passar, por favor, Ana. Ela justamente, a velhice traz profundas e amplas dimensões, né? Na questão do envelhecimento, o que eu quero colocar aqui, deixar bastante claro para vocês, é que ele está muito relacionado ao direito da existência, sabe? Por isso ele vincula muito a responsabilização do Estado, da família, da sociedade, né? Então, esse envelhecimento não é só a responsabilidade da pessoa que envelhece, ele é um valor humano e nos envolve a todos. Por favor, não. Pode passar esse slide, Ana, por favor. Então, o grande desafio que a gente vai ter nas próximas décadas é esse cuidado com o envelhecimento, né, de maneira que ele precisa ocorrer com condições de dignidade, que é o almejado envelhecimento saudável, que a Organização das Nações Unidas fala, né, a OMS fala. Então, todas as gerações precisam prosperar, né? Todas as gerações mesmo, os jovens que estão na fila e os idosos também, tá? Então, se a gente quiser ter realmente o que está aí, um envelhecimento, uma expectativa, uma experiência positiva, a gente tem que se fazer acompanhar de oportunidades contínuas de saúde, participação e segurança. Pode passar, por favor, Ana. E aí, quando a gente fala sobre isso tudo, é claro que essa pirâmide etária ela vai continuar crescendo, tá? Toda projeção tem um grau de incerteza, então quando a gente fala de progressão, claro que pode dar alguma diferença, mas assim, relativamente à longevidade, eu tento dizer que essa é uma realidade que dificilmente se mudará, né? E o que eu trago aqui é a mediação como uma solução de fortalecimento da sociedade. É isso que eu quero passar no mais importante para vocês. É, por natureza, a mediação um método alternativo de acesso à justiça, é um instituto autocompositivo de conflito, ou seja, pressupõe uma sociedade capacitada a resolver seus próprios conflitos, porque essas questões de acesso à justiça a gente sabe como advogado ou como cliente, quanto é complicado, e aí a gente fazer o uso dessa possibilidade que a própria legislação nos dá é fundamental, e ela promove, sim, uma solução consensual entre os envolvidos, e por isso é tão valioso a gente trazer cada vez mais a mediação para o contexto do envelhecimento. Essa é a minha maior provocação aqui. Pode passar, por favor, Ana. Lá em agosto do ano passado, saiu uma, eu não digo diretiva, né, mas é uma súmula lá do Conselho de Justiça Federal, do Centro Judiciário de Estudos, do Conselho de Justiça Federal, e que incentiva a mediação, olha que valioso para nós, profissionais, incentiva a mediação para casos em que envolvam conflitos familiares envolvendo a pessoa idosa. Essa súmula fala isso, tá? Ela dá essa indicação. Então, o que ela quer? Que se evite a judicialização de contendas, né, a respeito de cuidados e curatelas. Então, cuidados e curatelas devem ser incentivados, procurar essas situações sejam solucionadas através de mediação, especialmente pelos vínculos de relação continuada que se está falando aqui. Tá? Pode passar, por favor. Beatriz, pode passar, mas eu vou comentando. O TJ abriu um centro de mediação para pessoas idosas. Depois eu vou até entrar em contato, porque a nossa coordenadora do TJ
ela saiu de lá para ser coordenadora desse centro. Então, isso que você está falando é mais uma esperança, mais um movimento do Poder Judiciário tentando realmente ajudar nesse sentido, né? Perfeito, Ana. E aí, Maria Cláudia, perdão, estou falando toda hora para não mudar o slide. É Ana Cláudia e Maria Cláudia. Ana Cláudia e Maria. O chip tem que ficar atento. Então, a cabeça tem que funcionar, olha isso. E aí, o que ocorre? Eu trouxe aí o enunciado. Quem tiver interesse, acho que até que eu vou botar aqui no site, no chat, eu vou colocar de uma forma completa. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui no chat. Ó, essa aqui, deixa eu ver, será que foi? Não estou conseguindo. Bom, não vou perder tempo com isso, porque a gente está com pouco tempo já. Esquece esse assunto. Quem tiver interesse, procura pela súmula, porque lá a gente vai conseguir ter essa justificativa completa. Ela é muito bonita de ler, tá? Eu trouxe só um pedaço, que é o enunciado, mas vale a pena a gente explorar um pouco mais isso para quem tiver mais interesse. Pode passar, por favor, Ana. Então, gente, a mediação envolvendo a pessoa idosa é uma forma clara e evidente de cuidado, não só da pessoa idosa, mas também do ser humano com dignidade, respeito por sua trajetória de vida, tá? Seu momento presente, afeta positivamente a sua família e também a sua rede de apoio. É isso que eu vejo quando eu tenho a oportunidade de atuar nessa seara. Tá? Então, a gente lida, né, com essas questões, são muito sensíveis, mas é muito proveitoso o processo da mediação para essas realidades. Pode passar, por favor, Ana. E por que eu digo que isso é tão positivo? Porque quando você faz a mediação, você tem a participação ativa dos interessados que vão construir o modelo de convivência familiar de forma mais adequada para o caso daquela família. Né? Então, você contribui, sim, esse procedimento de condução desse diálogo vai contribuir positivamente para que esses arranjos familiares, que são os mais diversos possíveis, atendam o melhor interesse do idoso e daquela família, daquele núcleo. Né? E, se bem sucedida essa mediação, ela vai representar no melhor cuidado a todas as pessoas envolvidas, e em especial a pessoa idosa, que já também, que precisa fazer parte desse contexto. Tá? Eu entendo que sim. Pode passar, por favor. Então, eu faço uso aqui das palavras da Fernanda Levi, minha formadora, minha professora no DACOF, pessoa querida, e ela também, no livro dela, que eu também deixo aqui na recomendação, ela fala sobre essa questão da mediação familiar, fazendo o restabelecimento da comunicação entre os mediandos, e a coisa mais bacana que ela coloca aqui é que essa coparticipação das pessoas nas tomadas de decisão também trazem a corresponsabilidade nas escolhas feitas. Então, há um compromisso, isso gera vínculo, sabe, naquelas escolhas. Então, a chance das pessoas realmente, dentro daquelas soluções que vão acontecer, elas se ligarem mais, elas se comprometerem mais, porque elas estão fazendo parte daquilo, é muito maior. Pode passar, por favor, Ana. Então, eu só queria, assim, gente, antes das considerações finais, né, a gente chegou nelas, falar um pouco para vocês de uma situação que eu vivia. É um caso, vou falar rapidinho. A situação guarda relação com curatela, lembrando lá daquela resolução 205, ou seja, faz sentido. A demanda surgiu no momento de crise familiar, por ocorrência de um evento vital, que é o que faz as crises na família acontecerem, se deu a partir de um diagnóstico de doença de Alzheimer. Olha só, esse é um outro ponto que eu queria, infelizmente, alertar. As questões de doença mental têm sido cada vez maiores, a longevidade traz isso. A partir dos 85 anos, existe uma condição muito provável da pessoa ficar com alguma questão de demência. Infelizmente, lamento informar, mas é um fato, tá? Então, cuidem-se, porque realmente essa é uma realidade. Bom, então, isso aconteceu a partir dos 85. Uma prevalência enorme de doença mental. E essa longevidade traz isso, gente. A gente vai ter que cuidar, a sociedade, a economia, vai ter que olhar para isso.
Por isso a poupança é tão importante, porque quando chega nos 85, a gente está vivendo mais do que 85 anos, né, as pessoas que têm mais recursos, acaba que isso é uma situação pública e fundamental, porque é um fato muito grave. Tá? É muito difícil, seja em termos familiares, seja em termos pessoais, porque a doença não chega de uma hora para outra, ela é degenerativa, então ela vai piorando ao longo do tempo. Ela se manifesta com situações pequenas, lembra? Tudo, a longevidade é isso, o envelhecimento é isso. Ele não chega de uma hora para outra, é um processo, é um caminho, e isso acontece. Tá? Pronto, é como se a gente também fosse se desligando mentalmente para poder partir. Tá? É uma reflexão própria, mas eu acho que vale. Então, o diagnóstico dessa doença simplesmente desestabilizou as relações familiares dessa família. E aí cada integrante via a situação de uma forma diferente, obviamente, e sentia isso também. Resumidamente, esse idoso era aposentado, mas ele ainda trabalhava, ele era advogado. O filho trabalhava com ele, a neta também, tá? E, inclusive, essa neta era criada por esses avós, olha só, esse impacto é uma outra realidade, cada vez mais a gente vê avós assumindo a criação dos netos, também pagando pela formação deles, era o caso. A esposa era do lar, havia mais 2 outras filhas, sendo que uma morava em São Paulo, e todas as 2 filhas independentes. Em função da doença, esse senhor ele vinha apresentando perda de memória, mas ele percebia isso. Tá? E aí, enfim, foi muito interessante. O filho desconfiava do diagnóstico e dizia, isso é coisa da idade, o papai está esquecendo as coisas porque ele está idoso. E as irmãs não. As irmãs queriam, o quanto antes, insistiam em medidas de interdição, especialmente a filha de São Paulo, que estava cuidando das finanças, havia tido uma perda financeira importante, e ela estava desconfortável de estar cuidando dessa questão familiar, porque ela, enfim, era uma boa executiva, trabalhava lá numa empresa bacana, enfim, e ela tinha, por várias questões próprias, deu ruim, como a gente fala, a juventude fala, vou usar aqui uma expressão. E aí essa moça falou, olha, eu não quero mais. Começou a ter muita briga na família em função dessa questão. Né? Desestabilizou totalmente. E aí as ferramentas da mediação, o acolhimento desse caso foi fundamental, porque a partir dessas técnicas de acolhimento foi possível perceber o que cada um estava vivenciando nesse percurso de fragilização do idoso, como o processo estava sendo percebido e vivenciado pela família. Então, isso é importante eu passar para vocês. Esse acolhimento deu essa dimensão, tá? Deu também a dimensão da rede de cuidado que já existia, porque isso é fundamental quando você lida com idoso. Você tem que perceber quais são os recursos daquele núcleo familiar. Então, essa acolhida, ela já dá esse mapeamento para a gente. Na validação de sentimentos, que foi uma outra coisa que eu usei bastante, eles precisavam disso, porque eles não estavam na condição de serem julgados, claro que na mediação a gente não faz isso, mas o quanto isso é importante, essa técnica da mediação. Você validar aquele sentimento deles, dos conflitos que estão acontecendo pela vulnerabilidade do envelhecimento que desestabilizou, né? E como essa família ficou desorganizada em função disso. Então, eles não conseguiam chegar a uma formulação clara de demanda. Eles não sabiam o que eles precisavam, família dividida, resistindo à mudança do funcionamento a partir desse enfrentamento do ciclo de vida. Né? Então, tudo isso aconteceu e essas técnicas elas vão ajudando a gente a caminhar e levar os medianos para uma situação mais ressignificada disso. Né? O resumo ajudou muito, perguntas abertas, perguntas circulares, perguntas reflexivas. Então a gente perguntava, se você estivesse no lugar do seu pai, como é que você agiria nessa situação? Essa pergunta circular, que ele pensa estar falando do outro, mas está falando dele. Então, são situações assim, a pergunta aberta, como é que você se sente em relação ao envelhecimento do seu pai? Né? O que isso significa para você? Então você vai entendendo o que está se passando e vai conduzindo essa conversa dessa maneira. A recontextualização foi fantástica. Ela foi uma ferramenta onde a gente consegue ver os pontos comuns, né, e estimula os membros da família a perceberem no conflito uma boa perspectiva. Né? Então, a gente saiu do enfoque da doença degenerativa, que é um grande desafio para a família, cedendo espaço nessa recontextualização da doença. Né? Então, o diagnóstico do Alzheimer ele não pode ser mudado, né, restituído, mas essa crise ela se torna uma passagem, a percepção de que ela é uma passagem, né, e que essa experiência compartilhada na mediação pelo diálogo que foi muito colaborativo, esses excessos eles foram cedendo, né, então a família deu uma nova dimensão para acolher aquela situação dentro da sua realidade,
criando suas próprias condições de enfrentamento da doença. Né? Então, descristalizaram-se posições, né? Com foco no interesse da própria família, que precisava manter também seus recursos financeiros, no bem-estar do idoso, na recuperação de forma colaborativa da história familiar, né? Porque eles se localizaram ali o que era importante, o que eles sempre tinham construído e como é que eles chegaram naquela situação. Então, aí eu destaco essa importância da participação do idoso. O idoso ele participou de todas as sessões. Foram 6 sessões, ele participou de todas as sessões, tá? Ele se expressou livremente, ele teve essa acolhida, e na sua afetação pessoal da doença, ele conseguiu ainda assim, ele tinha clareza do que estava acontecendo, tinha angústia sobre isso, e ele pôde falar, ele teve um lugar de fala. Né? Isso é importantíssimo para a construção do consenso, no cuidado dele, do que se decidiu ao longo do processo, até se concluírem que ele inclusive, concordou com a própria interdição, e de uma maneira consensualíssima. Ele não passou pela condição de aceitar a interdição penoso. Ele entendia que aquilo, ele mesmo, como ele era advogado também, e ele entendeu a questão. É importante também eu dizer para vocês que nessas sessões participaram advogados, que era um advogado da família, amigo da família, foi muito maravilhoso esse senhor que participou. Participou médico, participou terapeuta ocupacional, porque inclusive esse foi um dos cuidados que a família decidiu incorporar. Ele achou recursos, ok? Ele fisioterapeuta. Então, assim, como eu falei, o médico era muita gente. Teve sessão, assim, sei lá, com 8 pessoas. Então, foi muito rico. Aí entra a questão da multidisciplinaridade, porque quando esses técnicos entravam, eles falavam da parte técnica e afastava a questão do sentimento. Ficava, olha, a situação é essa, o prognóstico é esse, ficava tudo muito claro. Então, a riqueza da participação dessas pessoas também foi fundamental. Mas o mais bacana que eu queria deixar aqui para vocês foi a participação do próprio idoso. Então, uma questão. Estou fechando, até porque, socorro, queria tanto ouvir vocês. A questão do envelhecimento, ela é diferenciada de fato. A gente não pode padronizar a solução para o envelhecimento, que é tão diverso, porque trata-se de cada pessoa, né? Cada família. Então, assim como a velhice, a família também deve ser compreendida na sua totalidade. Pode passar, Ana, por favor. Mas como é importante você ver que é uma mediação bem feita, porque é muito difícil eles aceitarem, eles abrirem mão do ser deles, né? Eu vejo recorrentemente de como você falou, foi um processo, né? Foram 6 mediações e tudo isso a pessoa com toda essa equipe formada ali, como isso é importante estar todo mundo junto, e os filhos, né? Isso também precisa ser muito delicado na hora desse manuseio, porque às vezes há uma ansiedade por conta dos filhos e isso bota tudo a perder, né? Então é muito delicada essa relação. Sim. Inclusive é isso que você falou. Os filhos, por exemplo, como está até colocado aqui, eles se recusavam no enfrentamento da situação. A parte da família, a própria esposa e o filho, eles se sentiam muito vulneráveis diante dessa coisa. Eles não queriam essa interdição. O pai significava, aquele senhor significava muito ali, como chefe, como que agora o meu pai, eu vou ter que ser responsável, né? Os lugares para os pais eles foram chamados, era uma mudança de posição. E eles estavam resistentes a isso. Né? Imagina. Então, assim, através da mediação, veja, gente, mediação não é terapia, é procedimento técnico. E o que eu quero passar é que através desses procedimentos técnicos, justamente foi possível fazer com que eles caminhassem dentro das dores deles, dentro do ciclo de vida que foi recontextualizado, mas com técnica, não é uma terapia. Né? Então, pode passar, por favor, Ana. Então é isso, assim, o mais legal foi isso, a pessoa idosa, você perceber a pessoa idosa ocupando o seu lugar de direito, falando do seu desejo, mesmo com a questão do Alzheimer. A questão do Alzheimer, veja, até no slide anterior eu falei isso, quando você tem eu passei batido aqui, mas está aí na apresentação. O idoso, quando ele participa
né, a mediação com o idoso, ele tem lugar de fala, ele está capaz. No caso dele estar com a doença do Alzheimer, ele estava capacitado, ele tinha episódios de esquecimento, mas era uma situação que não incapacitou como um todo. Então, a gente primeiro avalia isso. Se ele fosse totalmente incapaz, era uma mediação para ele, então ele não estaria participando. Tá? Mas ele tinha, sim, condições de participar. Muitas vezes ele entrou calado, com uma tristeza profunda, mas ele participou de todas elas. Isso é que é importante eu colocar aqui para vocês. Então, nesse sentido, é um cuidado com a família, a mediação. Tá? Se coaduna com políticas de proteção do cuidado da pessoa idosa, né? E privilegia, concluindo, os valores de inclusão, autonomia, liberdade e dignidade da pessoa idosa. Tá? É importante isso. E pode passar, por favor, Ana. São muitas aí as conclusões. Envelhecer é parte do processo da evolução humana. A maior habilidade que lida com o idoso é ampliar ainda mais seu espaço de escuta, gente. Isso aqui é da natureza do mediador, né? E com o idoso isso tem que ser ainda maior. Não sei se é possível, mas é o que eu coloco. E por que isso? Eu concluo que é porque é preciso respeitar a grandiosidade do tempo de vida da pessoa idosa. Então, gente, tempo é valioso. Então, quanto mais a gente vive, mais a gente adquire direitos, sim. Mais a gente tem que estar na plenitude do gozo desses direitos. Então, é isso, é respeitar essa grandiosidade de tempo e que nos é tão divina. Pode passar, Ana. Inspirador. Então, que bom, que bom. Eu ia fazer um exercício do fósforo, não vai dar tempo. Quem puder, faça isso em casa. Você risca um fósforo, tá? E começa a dizer seu nome e diz também qual é essa mensagem que você quer passar para o mundo. Tá? Só que quando a chama do fósforo acabar, você tem que parar de falar. Você vai lidar com uma série de questões. Uma frustração, porque você vai acender o fósforo, no meio do seu nome, a chama apaga. Tem uma série de coisas que acontecem no meio do caminho. Gente, é uma reflexão provocativa. Porque a vida é isso. A gente tenta fazer um monte de coisa, mas ela se interrompe quando a gente menos espera e ela também chama você a justamente olhar para o que é essencial. Aí eu queria só fazer uma declaração de amor aqui, porque o amor é tudo. E eu queria, claro, agradecer a todos vocês pela oportunidade, mas tem duas pessoas aqui que eu amo muito, a Ana e o Carlos Eduardo, e eu queria poder aqui fazer uma declaração de amor para eles. É assim, o amor é um marco eterno dominante, que encara a tempestade com bravura. É astro que norteia a vela errante, cujo valor se ignora lá na altura. Amor não teme o tempo, muito embora seu alfange não poupe a mocidade. Amor não se transforma de hora em hora, antes se firma para a eternidade. Meu amor para vocês, por fazerem parte da minha jornada. Eu não vou nem falar o número de anos, porque eu tenho vergonha. E aí eu queria agradecer vocês. Olha, gente, vocês todos são parte da minha biografia. Agora a gente está colado, não tem mais o que fazer, tá? Que lindo, Beatriz, muito bonito. Olha, foi lindo. Você fechou com chave de ouro o nosso Setor Cível, o nosso webinário, com muito prazer e muito gosto. A gente está aqui nesse horário, já são 10h08, vamos ter que sair, mas você foi brilhante, como tem sempre muito presente e realmente essa palestra vai ficar em nossos corações. E mais, né, tem que ficar em nossas vidas para a gente aprender com ela, porque acho que a gente sempre aprende mais um pouco cada mês, cada manhã que a gente está junto, né? Muito obrigada. Obrigada a vocês, obrigada pela oportunidade, pela confiança no convite. E olha, gente, uma boa vida para todos. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigada por fazerem parte desse tempo, de trocarem aqui o que é mais precioso para a gente, que é o tempo. Muito obrigada, Deus abençoe vocês também. Amém. A gente não está te ouvindo, Balbino. Acontece. Mas eu estou... Você quer que eu leia? Porque eu leio o lábio. Não, a gente não te ouviu. Não, continuamos sem ouvir. Mas eu acho que a gente já pode entender que você agradeceu, que ele gostou muito. Não está conseguindo. A gente vai ter que sair aqui. Então, Beatriz, muito obrigada.
Beijo a todos, obrigado por terem comparecido. Feliz Ano Novo, que agora é só ano que vem. Verdade, gente. Muito obrigada. Beijo grande em todos. Obrigada pela participação, pela gentileza. Beijo. Imagina, um prazer. Beijo, tchau, tchau. Tchau, tchau.